Amém, irmãos? Jesus é o Senhor. Aleluia. Bom dia a todos. Começamos a semana 3 do Alimento Diário, onde a, a palavra diz: curados do pecado para viver no plano celestial. O versículo proposto é: do modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crê tenha a vida eterna. João 13, 14 e 15. Essa semana, o título da semana é o Plano da Salvação Divina. Ó Senhor Jesus. Aí vamos dar um trecho do alimento diário para os irmãos, que diz assim: o título da semana é o Plano da Salvação Divina. Apesar de sérias consequências geradas pela queda do homem, ele providenciou uma salvação completa para nós. E essa salvação que abordaremos no livro nos livra não apenas do pecado que cometemos, mas também da natureza maligna que foi implantada em nós pelo pecado. A origem dessa natureza é maligna e o diabo, Satanás, que se ensoberbeceu e se rebelou contra Deus, depois disso a alma humana passou a ter certa disposição para intrigas. Ó Senhor Jesus, como o livro de Jó expõe. Esse livro apresenta dois seres temíveis que retratam a vida da alma contaminada pela natureza maligna do diabo. Qual é a cura para isso? Apresentaremos também a relação entre nossa salvação e o cumprimento do plano divino de instaurar o reino dos céus aqui na terra. Esse reino está sendo instaurado hoje por meio da pregação do Evangelho e do nosso viver. Além disso, veremos que quando andamos no Espírito, não apenas temos nossa carne aniquilada pela cruz, mas experimentamos a realidade do reino dos céus, que nos torna parte do Filho varão que vencerá Satanás. Senhor Jesus, essa semana vai falar da salvação, ser curados para viver o plano celestial. Senhor Jesus, a salvação nossa, se fosse só para tirar os pecados, seria algo tão pouco, né? Tão minúsculo. Mas o plano de Deus foi para tirar a gente do pecado e para estabelecer o reino dele aqui na terra. Ou seja, nós temos que nos preparar, receber o Senhor para trabalhar para o Senhor, Senhor Jesus. Ele criou o homem com um propósito. Lá na criação, ele já fez o homem à sua imagem e semelhança para que ele pudesse expressar e conter a Deus. Mas a serpente enganou esse homem, enganou a mulher, que por sinal deu ao homem, e os dois foram enganados, e aí entrou a natureza maligna. A alma deixou de ser pura e não tem condições de você servir a Deus como algo maligno e com alma impura. Para isso, Deus precisou entrar em ação de novo para fazer a nossa salvação. Aí ele citou, assim como Moisés levantou a serpente. Essa natureza maligna, nesse caso aqui, irmãos, nos incita a intrigas, a confusões, a contendas. E neste caso, o povo falou contra Deus e contra Moisés. E nesse meio veio a intervenção de Deus, que mandou serpentes abrasadoras no meio do povo, e esse povo começou a morrer. Então o povo mesmo se arrependeu. O que nós precisamos fazer, irmão? Se arrepender, voltar e pedir a Deus. Foram a Moisés, pediram para Moisés orar. O Senhor fez o quê? Faz uma serpente de bronze, coloca numa haste e põe no meio. E assim que o povo olhava para a serpente de bronze, era curado. E assim é o nosso caminho hoje. Nós precisamos olhar para o Senhor Jesus, crer e recebê-lo. E assim estaremos aptos novamente a ser treinados por Deus, a receber da sua vida e fazer a sua vontade aqui na terra, ou seja, trazer o seu reino aqui na terra.
Senhor Jesus. Aí tem um outro trecho que eu marquei aqui que diz assim: Deus criou o homem para ele reinar na terra. Ou seja, Deus criou o homem para que ele pudesse reinar aqui na terra por meio do homem. Senhor Jesus, por meio desse homem. Por isso, ele criou a sua imagem e semelhança. Ele disse que sujeitasse a terra. Senhor Jesus, temos que estar atentos, irmãos. Que é o seguinte, faz assim: mas o homem se extraviou e se tornou inútil. Senhor Jesus, que cada um de nós possa não se tornar inútil, estar sempre ligado no que o Senhor está falando, sempre atento ao caminhar, a estar junto aos irmãos, olhar onde os irmãos estão caminhando para caminhar junto, para que seja útil ao Senhor, né? Outra parte que eu separei também, Senhor Jesus, quando o homem caiu, comendo da árvore que Deus dissera para não comer, o espírito humano foi mortificado, ou seja, perdeu a função de contatar o Senhor. E a alma humana foi contaminada e perdeu a pureza, deixando de ser simples e obediente a Deus. Então a alma passou a ter vida própria, e a vida da alma é a ter algo independente, Senhor Jesus, independente de Deus. O ego, a partir daí passamos a ter dificuldades não apenas em lidar com nossos pecados, mas também com a nossa alma. Senhor Jesus, o Senhor ele fez a sua imagem e a semelhança para contê-lo, para que nós usássemos o que ele nos dá. E quando você está usando o lado bom da alma, ou a sua maneira de ser, você não está fazendo a vontade, você está fazendo a sua vontade e muitas vezes não é a vontade de Deus. Que o Senhor possa nos abençoar para que não se tornemos inúteis, e sim úteis à sua obra e estar aptos a viver o reino aqui na terra, trazendo o Senhor aqui para a terra. Um bom dia, uma boa semana, que Deus abençoe a todos. Amém.